Oi pessoal, eu sou a psicóloga Franciele. Estou aqui novamente para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é muito importante. Nós estamos no mês de setembro, que é considerado o Setembro Amarelo. Por que é tão importante esse mês? Muitas vezes, as pessoas têm medo de falar, às vezes têm um receio de falar sobre o suicídio. Muitos não gostam nem de falar sobre, tocar nessa palavra. E o mês de setembro, é considerado o mês amarelo, que é o mês de prevenção e conscientização sobre o suicídio, E qual que é o objetivo dessa campanha? Justamente é conscientizar as pessoas, falar, sobre o suicídio, mostrar para as pessoas, onde procurar ajuda, certo? E sobre alguns sinais de alerta, de pessoas que podem estar com pensamento suicida. Então, esse é o objetivo da campanha no mês de setembro. O que é o suicídio, E por que ele acontece? O suicídio é um comportamento, um ato, na verdade, de causar a própria morte, tá? Ele vem desde os pensamentos suicidas, dos sentimentos, até aquele momento em que você pode mesmo, causar o suicídio que vai até a morte, tá? Então ele já vem desde aqueles pensamentos, suicida. Ele é um fenômeno muito complexo e ele atinge qualquer tipo de pessoa, desde os mais ricos até os mais pobres, sexo feminino, sexo masculino, então não tem gênero, não tem classe social e pode atingir qualquer tipo. E não tem um fenômeno que pode causar o suicídio. Então são várias coisas juntas que pode fazer com que a pessoa chegue a esse comportamento, certo? E as pessoas que pensam em tirar a própria vida, muitas vezes elas estão em um sofrimento muito grande, Elas já não vê mais sentido para a vida, sabe? E aí eles pensam que a morte é a melhor solução para aquilo que eles estão vivendo naquele momento. Então, dessa forma, eles acham que pode tirar aquela dor que eles estão sentindo naquele momento, aquela tristeza, aquela angústia, E acaba não procurando ajuda, Acaba tirando a própria vida ali, sem pensar em outras formas, na verdade, que eles poderiam usar para não, chegar a esse comportamento. E a pessoa que comete o suicídio, na verdade, ela não pensa em tirar a própria vida, ela pensa em tirar aquela dor que ela está sentindo naquele momento, sabe? Então não é bem, vou tirar a minha vida, ela quer tirar a dor, tirar aquele sentimento de angústia, e por isso que ela, que acaba indo até a morte, certo? Essa atitude deles, na verdade, é uma atitude de desespero, porque elas não vê outra saída para aquele sentimento, eles não vê outra solução e acabam se suicidando. Então, a gente pode ajudar. De que forma? Quais são os sinais de que a pessoa está com pensamentos suicidas? A gente tem muitas pessoas, que acabam falando assim: a pessoa quando quer se suicidar, ela não avisa, ela não dá um alerta que ela vai fazer, ela vai e faz. Então muitas vezes eles acabam falando que é uma frescura da pessoa, isso é frescura, isso é falta de Deus, a pessoa precisa ir para a igreja, sabe? E na verdade não é isso, tá? A pessoa, antes de cometer o suicídio, ela dá vários alertas pra gente, vários sinais pra gente, só que por falta de orientação, por falta de conhecimento, às vezes a gente não percebe que a pessoa tá dando esses sinais, certo? Então a gente tem que acolher, A gente precisa conhecer os sinais, para a gente saber que a pessoa está com esses pensamentos, que a pessoa está em sofrimento, tá? Então a pessoa, quando ela está em sofrimento assim muito grande, quais são os sinais que ela dá pra gente? Ela, desânimo, constante, perca de vontade de fazer as coisas que ela costumava fazer antes, começa a se isolar das outras pessoas, para muitas vezes de trabalhar, de estudar, vai mal na escola, aqueles que ainda estudam, conversa menos, não gosta muito de conversar, fica mais triste, para baixo, a autoestima vai lá embaixo, para de se arrumar,
de se cuidar, certo? Então todos esses são sinais de que a pessoa está, né, com uma tristeza muito grande, certo? Então a gente pode estar percebendo esses sinais, né, e ajudando aquela pessoa. E a família, né, e os amigos são muito importantes. Por quê? Porque eles, como conhecem bem a pessoa que está em sofrimento, eles são os primeiros a perceber os comportamentos diferentes, né? Aqueles sinais que a pessoa dá de que ela está em sofrimento. Então, essas pessoas, né, família, amigos, elas precisam acolher, elas precisam ouvir, deixar a pessoa expor o que ela está sentindo, falar sobre aquele sentimento, né? Até mesmo é bom frisar que falar é a melhor solução, né? E não cometer o suicídio. Então as pessoas precisam acolher e não julgar e criticar como muitos fazem, na verdade, né? Que acaba criticando, falando que é frescura e tal. Então a gente acolhe, ouve, né? E aconselha ela a procurar a ajuda de um profissional, certo? E como que a gente pode prevenir, né? Evitar o suicídio? Muitas pessoas assim não têm conhecimento, né, dos problemas da saúde mental. A gente se preocupa muito assim com o nosso corpo, né? E a gente esquece de cuidar também da saúde mental. E existe aquele preconceito, na verdade, né? Até mesmo com os psicólogos, certo? Então assim, a gente cuida do nosso corpo, se fica doente, uma dor de garganta, uma febre, a gente procura um médico, né? Uma dor, a gente procura um fisioterapeuta, né? Até mesmo nutricionistas, mas na hora que a gente precisa procurar um profissional para cuidar da nossa saúde mental, muitas vezes a gente sente vergonha, né? Não se sente à vontade de procurar ajuda, sente medo, certo? Mas a gente precisa também cuidar da saúde mental, né? Então a gente precisa ir em busca de profissionais para ajudar nessa parte, porque muitas vezes sozinhos a gente não consegue, né? E a maioria dos suicídios podem ser evitados, né? A partir do momento que a gente percebe esses sinais e procura ajuda de um profissional, certo? Então assim, ao perceber, né, que tem alguém em sofrimento muito grande, ou até mesmo você, se você percebe que você está sentindo esses sintomas, procure ajuda, né, de um profissional. E onde a gente pode procurar ajuda, né? Quando você está se sentindo, né, dessa forma, tá com uma tristeza assim, porque tristeza na verdade a gente sente no decorrer da nossa vida, isso é normal, mas a partir do momento que ela se torna constante, né, e acaba sendo muito forte aquela tristeza, a gente precisa já começar a se preocupar, porque daí já não se torna mais normal e a gente precisa procurar ajuda. Primeiro, né, um adolescente, ele procura ajuda de um adulto, né, que pode orientar melhor para ele procurar ajuda, certo? E depois tem os outros profissionais, que são os psicólogos, que vocês podem procurar ajuda, tem os postos de saúde, hospitais, né, que vocês podem também procurar ajuda, no CAPES, certo? E a gente tem o CVV, tá? Que vocês podem procurar também, que é o Centro de Valorização à Vida. É gratuito, né? Você faz isso através do telefone, que eles estão ali disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, tá? Então isso é por chat, por ligação, né? Isso é feito sigilosamente também, igual ao psicólogo, e eles, né, você vai poder falar sem se identificar, né? E eles vão estar ajudando vocês através do telefone. E o número é 188. Tá? Que vocês podem estar procurando ajuda também, certo? Eu sou psicóloga, né? Atendo na Clínica Equilíbrio aqui de Jaguapitã. A gente tem 3 profissionais ali de psicologia que está à disposição. E, né, se você estiver precisando ou se tiver alguém que você conheça que precisa de ajuda, nós estamos ali à disposição, tá? Onde vocês podem conversar, podem se abrir e contar tudo o que estiver acontecendo, que nós estamos ali para ajudar, certo? Muito obrigada e até mais!